Astros. O casamento era para ser o dia mais feliz da vida dela. Em vez disso, tornou-se o momento em que o mundo inteiro de Sarin Vantrell se estilhaçou. Ela estava parada nas sombras profundas e geladas, atrás do terceiro pilar de granito da grande catedral de Valdron. Os dedos da sua mão calejada apertavam a lã pesada da sua capa de viagem cinzenta. O ar dentro do santuário estava denso com um cheiro sufocante de pinho a arder, incenso doce de amêndoa e o aroma metálico aguçado de geada atmosférica a infiltrar-se pelas janelas altas e abobadadas. Lá fora, a tempestade de inverno do norte uivava contra as paredes de pedra como uma besta a morrer, mas lá dentro, uma tragédia muito mais fria estava a acontecer em completo e solene silêncio. Sob o grande altar, vestido com armadura de ferro forjado e um manto de veludo escuro, adornado com pele de raposa branca, estava o rei Celebrandor. Os seus ombros largos eram quadrados, a sua postura imponente e o seu olhar tempestuoso varria a nobreza, reunida com a autoridade absoluta de um monarca que nunca fora questionado. Ao seu lado estava Lady Cecilia Morpht, drapeada em seda fluida de marfim, bordada com um fio de prata, a sua garganta adornada com 3 fios de pérolas do mar. Ela era bela como uma lâmina de inverno é bela, afiada, cintilante e totalmente desprovida de calor. O elder Tobias Sterling ergueu as suas mãos enrugadas para abençoar a união, a sua voz solene ecoando pelos arcos de pedra antigos. Sobre uma almofada de veludo à sua frente repousava a coroa da linhagem de inverno. Um pesado diadema forjado em ferro frio e prata de montanha encantada, reservado exclusivamente para a lua reinante do Reino do Norte. Sarin observava, do seu recanto sombrio, enquanto o monarca estendia as suas grandes mãos calejadas. Esperava que o seu olhar a procurasse na sala, que o laço predestinado entre as suas almas pulsasse com o seu habitual calor silencioso. Mas o soberano não olhou para trás. Não procurou a mulher que tinha passado 5 anos a cuidar dos seus soldados feridos, a gerir as suas fortalezas geladas e a amamentar o seu bando durante as longas fomes de inverno, sem uma única palavra de queixa. Com uma graça lenta e deliberada, o monarca ergueu a coroa ancestral e colocou-a na cabeça pálida e dourada de Cecília. Uma inspiração coletiva, aguda e rápida, percorreu os altos senhores e matriarcas reunidos. Então, liderados pelas casas nobres que há muito procuravam destronar a filha silenciosa e sem lobo das terras fronteiriças do sul, um aplauso educado começou a encher a nave. Soava como folhas secas a raspar em pedra congelada. A nova rainha virou-se para a congregação, os seus lábios finos a curvarem-se num sorriso de vitória indiscutível. O seu olhar pousou nas sombras atrás do pilar, cruzando-se com os olhos escuros de Sarin por um único segundo afiado como uma navalha. Sarin não gritou, não chorou, nem deu um passo à frente para defender o seu caso perante o Alto Conselho. Por baixo das camadas pesadas da sua capa de lã, a sua palma pousou plana sobre o baixo abdômen, abrigando um segredo que ninguém na corte do norte possuía. Um pulso minúsculo e frágil existia sob a sua pele. Uma gravidez secreta de 6 semanas, carregando o verdadeiro ar da linhagem de inverno. O seu lobo interior gemeu atrás das suas costelas, um som ferido e instintivo que vibrava dolorosamente contra o seu externo, enquanto o fio sagrado de acasalamento se esticava, se esgarçava e se partia. A agonia biológica do laço rompido ardia na sua clavícula como um ferro em brasa. Mas ela manteve a coluna reta como um pinheiro de montanha. Olhou para o homem que amava desde o seu 18º verão. Não viu qualquer arrependimento na sua postura, nem um vislumbre de dor nos seus olhos cinzentos como tempestade. Ele fez o seu cálculo político, trocando a sua companheira silenciosa e predestinada pelos exércitos ricos e armazéns de grãos da casa Morpht. Na sua mente, Sarin era simplesmente uma sombra conveniente que podia ser descartada nas margens do seu reinado. Este laço está quebrado para sempre, pensou ela silenciosamente, a sua mente sussurrando as palavras no vazio escuro onde a alma dele outrora residira. Ela não o diria em voz alta para lhe dar a satisfação de um confronto formal. O silêncio era o seu único escudo restante, e ela pretendia forjá-lo em armadura.
No dedo indicador da sua mão direita repousava o anel de acasalamento de Safira, uma banda ancestral esculpida em gelo glacial e adornada com uma pedra azul crua, que pertencia às verdadeiras luas de Valdron há 3 séculos. Sarin abriu os dedos e retirou o anel da sua pele. A banda de tonalidade prateada parecia impossivelmente pesada na sua palma. Com passos silenciosos e deliberados, dirigiu-se ao pequeno altar lateral dedicado à deusa da lua, longe da grande procissão. Colocou o anel suavemente no degrau do altar de mármore congelado, deixando-o repousar ao lado de uma vela de sebo azul bruxuleante. Virou as costas ao altar, ao reino e ao soberano que a descartara. Deixando a sua coroa no chão de pedra da sua memória, ela abriu as pesadas portas laterais de carvalho da capela e saiu para a noite congelante. A nevasca instantaneamente a envolveu. Uma parede rugidora de vento e neve que engoliu a sua silhueta escura antes mesmo que os guardas do portão de ferro percebessem que ela tinha partido. A tempestade fora da fortaleza era uma coisa voraz. O vento de alta montanha chicoteava as agulhas de pinheiro, arremessando montes de neve ao ONI-5 contra as paredes de granito. Sarin puxou o capuz para baixo sobre os punhos, envolvendo seu manto de lã cinzenta apertado à volta dos ombros. Cada respiração parecia inalar vidro estilhaçado, o ar sub-zero a queimar-lhe a garganta e os pulmões. No entanto, a picada física da nevasca era nada comparada à agonia que rasgava o seu sistema circulatório. O laço de companheira, rompido à força pela traição pública do monarca e a sua partida voluntária, retaliaram com fúria primordial. O seu sangue parecia estar a ferver sob a pele, onde a marca dele jazia dormente na curva do seu pescoço. Uma chama fantasma devorava o seu tecido, fazendo-a tropeçar a cada poucos passos. Pressionou firmemente a mão sobre o estômago, usando o seu instinto maternal para construir uma muralha mental à volta da pequena vida que crescia dentro dela. Aguenta, sussurrou para o temporal uivante, a sua voz perdida instantaneamente para o vento. Somos apenas recipientes frágeis numa natureza implacável, meu pequeno. Mas sobreviveremos a este congelamento. Navegou pela memória, evitando as estradas de paralelepípedos principais, onde as patrulhas de fronteira do rei costumavam cavalgar. Em vez disso, pegou nas trilhas estreitas e traiçoeiras para a caça ao longo da crista da espiral congelada. O passo de montanha que separava os territórios do norte de Valdron da selvageria rebelde do sul. O caminho estava escorregadio com gelo negro sob a neve fresca. As árvores gemiam sob o peso da neve, os seus ramos pesados a partirem-se como ossos na escuridão. As suas botas estavam encharcadas, os dedos dos pés perdiam a sensibilidade, mas ela recusou-se a parar. Horas misturaram-se numa névoa contínua de frio e tormento físico. O crepúsculo deu lugar a uma meia-noite absoluta, desprovida de estrelas. O cansaço de Sarin cresceu exponencialmente, o seu corpo forçado a lutar tanto contra o terreno ártico quanto contra o severo esgotamento metabólico da sua gravidez precoce. Perto da fronteira sul, marcada por antigos postes de fronteira de ferro enferrujados a negro pela umidade secular da montanha, o seu apoio falhou. Ela escorregou numa prateleira de gelo escondido, caindo lateralmente numa profunda deriva de neve na base de uma imponente cicuta. O impacto tirou-lhe o fôlego restante. A dor disparou pelo seu tornozelo, e quando tentou levantar-se, os seus membros recusaram-se a obedecer. O frio físico estava a infiltrar-se profundamente no seu âmago agora, o seu pulso a abrandar para um tude pesado e preguiçoso. A neve começou a empilhar-se sobre a sua capa, polvilhando o seu cabelo escuro com geada branca. As suas pálpebras tremeram, pesadas com a canção de sereia da hipotermia. Enrolou os joelhos para o peito, envolvendo ambos os braços em volta do abdômen para proteger o seu filho ainda não nascido da terra congelante. Através do rugido abafado da tempestade, um som quebrou o silêncio. O crocante rítmico e pesado de botas de ferro com ferraduras a romper a crosta de gelo espessa. O aroma varreu-a um segundo depois, cortando o cheiro estéril da neve. Era um aroma escuro e perigoso de cedro esmagado, ferro cru e madeiras. O aroma inconfundível de um alfa dominante, mas totalmente desprovido da marca de pinho do bando do norte. Uma silhueta maciça materializou-se através da nevasca.
Com mais de 2,10 de altura, ombros largos e emoldurada por um manto de pele de lobo negra, o Alpha Gideon Vance entrou na clareira. Ele era o temido soberano do Santuário Rebelde do Sul, um guerreiro cujo nome era usado por mães do Norte para assustar cachorros mal comportados. O seu rosto era marcado e esculpido por cicatrizes de batalha antigas, e os seus olhos ardiam com uma feroz luz dourada derretida que penetrava a escuridão. O governante rebelde parou bruscamente, o seu nariz sensível apanhando o leve cheiro residual da linha real do norte, agarrado à mulher congelada, e por baixo dele o inconfundível tom doce de uma mãe expectante a carregar magia de lobo de sangue puro. Ele ajoelhou-se na neve profunda, a sua grande mão calejada a afastar suavemente a geada da sua testa pálida. Reconheceu-a instantaneamente. Era Sarin, a lua silenciosa e não reconhecida do seu inimigo mortal. Atiraram-te para a geada, resmungou Gideon, a sua voz profunda carregando um calor áspero que parecia repelir o vento cortante. Ele viu a sua coluna reta mesmo no seu colapso semiconsciente. Notou como a sua mão permanecia bloqueada sobre o abdômen num gesto de proteção absoluta. Celebrandor é um tolo que trocou diamantes por vidro comum. Ele não ofereceu exigências, nem impôs termos, desprendendo o seu pesado manto forrado à pele. O rebelde alfa envolveu o couro grosso e lã inteiramente à volta do seu corpo trêmulo, envolvendo-a no seu sólido calor meio fogo. Deslizou os seus fortes braços por baixo dos seus ombros e joelhos, levantando-a sem esforço contra o seu peito massivo. Os olhos de Sarin abriram-se ligeiramente, captando o brilho âmbar do seu olhar na escuridão. «Dorme agora, lua do norte», murmurou Gideon, virando as costas aos postos de fronteira do norte e carregando-a em direção ao vale térmico escondido do sul. «Nas minhas terras, nenhuma coroa te pesará, e nenhum rei jamais te poderá ferir novamente». Enquanto o calor reconfortante do seu manto se infiltrava nos seus ossos, Sarin deixou cair a cabeça no seu ombro largo, a sua mão permanecendo firmemente sobre o seu segredo enquanto desapareciam no santuário da noite. 5 anos escorreram pela ampulheta do mundo, silenciosos, imperturbáveis e completamente separados da guerra política do norte. O vale térmico escondido do santuário rebelde do sul era um reino construído inteiramente em vapor, musgo esmeralda e segurança incondicional. Aqui os ventos cortantes e que rasgam a carne do inverno de alta montanha não conseguiam penetrar os imponentes penhascos de basalto. Em vez disso, fontes termais borbulhavam constantemente da terra profunda, enchendo o ar ambiente com o cheiro pesado e reconfortante de enxofre úmido, agulhas de pinheiro esmagadas e lodoeiro molhado. Era um abraço geográfico, um lugar onde coisas feridas vinham curar-se nas sombras. Durante meio século, Sarin Vantrell passou todos os dias neste berço nebuloso, tecendo sistematicamente os fragmentos partidos e sangrentos da sua alma de volta. O silêncio do santuário era uma entidade viva e profunda. Envolvia os seus ombros como um pesado cobertor de lã, substituindo os sussurros hostis e os olhares frios e avaliadores da corte do norte. Respirava fundo, enchendo os pulmões com o ar rico e fértil, e deixava a força silenciosa do vale ancorar os seus ossos. O chiado rítmico constante das saídas geotérmicas era a única canção de embalar de que precisava, uma garantia estável de que estava finalmente, totalmente além do alcance da brutal ambição do rei. Ajoelhava-se à beira de uma piscina rasa e borbulhante, as suas mãos cansadas pelo trabalho, lavando metodicamente uma pequena túnica de lã contra as pedras lisas do rio polida pela água. A água geotérmica estava gloriosamente quente, infiltrando-se nas articulações doloridas dos seus dedos e lavando a sua pele pálida com um cor-de-rosa saudável e vibrante. O seu lobo interior, outrora uma criatura a choramingar e faminta que se encolhia na gaiola escura e congelada das suas costelas, agora estava estendido nos prados ensolarados do seu subconsciente, respirando firmemente. A mãe aprendeu a viver com a dor fantasma na base do pescoço. O laço de companheira rompido era agora apenas uma mancha de tecido morta e dormente, uma cicatriz desbotada que ela se recusava absolutamente a deixar definir a sua existência.
Já não era uma sombra descartada neste vale. Era uma sobrevivente não usada, não possuída, escolhida. A textura áspera da lã sob os seus polegares era uma prova de aterramento e tangível da sua independência. Esfregava o tecido com um movimento rítmico e constante, ouvindo o suave salpicar da fonte termal contra a margem coberta de musgo. Cada tarefa que realizava com as próprias mãos, buscar lenha, remendar roupas, moer raízes medicinais, era uma vitória silenciosa e inegável sobre o luxo falso e sufocante que deixara para trás. Não sentia falta dos pesados vestidos de veludo ou dos espartilhos intrincados e apertados da catedral. Aqui, no calor úmido, usava linho simples fiado, o seu longo cabelo escuro preso com um simples cordão de couro, completamente livre do peso da tiara real do norte. A uma curta distância, sentado de pernas cruzadas na terra úmida e fértil perto da linha das árvores, estava a única razão pela qual o seu coração continuava a bater. Lucas Van Trell não brincava como os outros cachorros rebeldes barulhentos do povoado. Aos 5 anos de idade, o menino possuía uma gravidade solene e inabalável que fazia lobos mais velhos e endurecidos pela batalha baixarem involuntariamente a cabeça quando ele passava. Era pequeno para sua idade, com um cabelo preto tinta desarrumado que lhe caía constantemente no rosto, mas eram os próprios olhos que faziam o coração da mãe parar em tardes silenciosas. Eram uma tempestade cinzenta, violenta e turbulenta. Um espelho exato e devastador do monarca que os tinha descartado a ambos no altar. Olhar para aqueles olhos era como estar à beira de um penhasco congelado, a ver uma nevasca a rolar sobre um mar escuro e implacável. Eles continham a profundidade aterradora de um rei soberano, comprimida na pequena e frágil moldura de uma criança. No entanto, apesar da sua linhagem aterradora, a criança era inteiramente sua em espírito. O menino observava o mundo com um silêncio analítico e estoico, raramente chorava, nunca exigia atenção. Atualmente, os seus pequenos dedos sujos de terra estavam ocupados a arranjar seixos de quartzo lisos à volta da base de uma raiz de carvalho antiga e murcha. Uma mancha de terra escura descansava na sua bochecha esquerda, uma imperfeição profundamente humana que ancorava a estranheza etérea, quase assustadora, da sua presença. Ele trabalhava com uma precisão lenta e metódica, totalmente absorvido pela geometria das pedras. A criança não precisava da dinâmica de bando alta e agressiva do norte. Ele retirava a sua força diretamente da terra por baixo dele, ancorado por uma mãe que escolhera reconstruir as suas vidas a partir de nada mais que cinzas e orgulho. O seu silêncio não nascia do medo, mas da profunda observação inata. Ele observava o mundo como se já estivesse encarregado de carregar o peso da sua sobrevivência. O crocante rítmico e pesado de um ramo seco chamou a atenção da mulher. Emergindo do denso dossel enevoado de cedros antigos, estava o Alpha Gideon Vance. O temido governante rebelde não usava armadura de ferro hoje. Apenas uma camisa simples de linho enrolada nos cotovelos e calças de couro escuro calçadas em botas pesadas. O aroma de fumo de madeira, ferro cru e veado assado precedia-o, um cobertor atmosférico espesso e reconfortante que imediatamente sinalizava segurança absoluta e inabalável. Carregava uma cesta pesada e tecida de bagas de inverno. O seu maciço corpo cicatrizado movia-se com a graça silenciosa e aterradora de um predador de topo perfeitamente à vontade no seu território. Cada linha do seu corpo falava de poder letal adormecido. No entanto, os seus movimentos à volta da clareira eram dolorosamente deliberados, meticulosamente calculados para evitar assustar a cena doméstica pacífica. O guerreiro não lhe exigia lealdade, nem pressionava pelas afeições emocionais que um homem menor poderia sentir que lhe eram devidas por fornecer abrigo. Ele simplesmente dera-lhe um lar, uma lareira quente e uma parede de dentes para se interpor entre ela e o mundo brutal. Os lobos do sul respeitavam o seu silêncio, correspondendo à sua dignidade com uma lealdade feroz e silenciosa que a corte do norte nunca compreendera. Para eles, ela não era a Luna desonrada e rejeitada do norte. Era a mulher silenciosa que remendava as suas feridas com mãos gentis, que se movia pelo vale cheio de vapor, com a graça inabalável de uma rainha sobrevivente.
O alfa parou perto da beira da clareira, os seus olhos dourados derretidos, fixando-se não na mulher, mas na criança. Ele vagueia perigosamente perto da linha de geada hoje, resmungou Gideon. A sua voz uma vibração baixa e áspera que se acomodou agradavelmente no fundo do seu estômago. A crua e primal agressividade do seu tom era um forte contraste com os sussurros refinados e enganosos da nobreza que ela conhecera. Sarin secou as mãos úmidas no seu avental de linho grosseiro e levantou-se, a sua coluna impossivelmente reta como fora na noite do seu brutal exílio. Seguiu o olhar do rebelde. O jovem herdeiro abandonara as suas pedras e caminhara até a beira do vale térmico, onde a terra quente e macia se transicionava abruptamente para as rochas cobertas de neve e congeladas do passo de montanha exterior. O menino ajoelhou-se diante de um aglomerado de fetos de geada mortos e enegrecidos, as suas folhas frágeis estilhaçadas e queimadas pelo frio implacável. O forte contraste entre o musgo verde vibrante do santuário e o desolado terreno congelante a poucos centímetros de distância pintava uma vívida e arrepiante fronteira na paisagem. Ele gosta do frio, respondeu a mãe silenciosa, a sua voz suave e completamente desprovida da antiga ansiedade que costumava temperar as suas palavras. Canta para o seu sangue. Não consigo esfregar o inverno dele por mais fontes termais que banhemos. Não devias tentar, murmurou o homem gigante, aproximando-se dela. Ele não a tocou, mantendo meticulosamente a distância física de que ela precisava para se sentir segura. Um lobo deve conhecer a sua verdadeira natureza. Tentar forçar uma besta de inverno a viver puramente ao sol só lhe quebrará a alma. Lá embaixo, na linha de geada, Lucas estendeu uma pequena mão nua. Ele não usava luvas, embora a temperatura ambiente, pairando logo além da fronteira do santuário, estivesse bem abaixo de zero. As suas pequenas pontas dos dedos roçaram o caule seco e quebradiço da maior samambaia. O ar imediatamente espessou, pesado com uma estranha estática crepitante que fez eriçar os pelos finos dos braços de Sarin. A respiração da mãe prendeu-se agudamente na garganta. Sob a pele pálida do menino, um pulso súbito e deslumbrante de luz prateada irrompeu. A marca dupla inconfundível da deusa Lua. Duas luas crescentes entrelaçadas num laço geométrico sagrado brilharam ferozmente através do tecido da sua manga, iluminando seu antebraço num halo de pura magia antiga. A radiação prateada escorria pelas suas veias, brilhante e aterradora, antiga e inegável. Era a prova física absoluta da linhagem real. Uma marca que nunca poderia ser forjada ou roubada por uma amante ambiciosa. No exato momento em que a sua pele fez contato com a planta morta, a pressão barométrica no vale mudou violentamente. Uma onda de energia congelante localizada pulsou para fora, carregando o cheiro aguçado e nítido de ozono e gelo esmagado. A samambaia negra e murcha não apenas descongelou, regenerou-se rápida e agressivamente. Veias azul-prateadas percorreram as folhas mortas, e em segundos, a planta desabrochou numa estrutura cristalina massiva de gelo vivo e mágico. A samambaia de geada ergueu-se alta e vibrante, vibrando com o poder puro e indiscutível da linhagem de inverno. O solo circundante, anteriormente endurecido como ferro, amoleceu num lodoeiro rico e escuro, completamente revitalizado por um único toque acidental da pequena mão. O menino puxou a mão para trás, inclinando a cabeça para observar a sua criação com curiosidade leve e distante, totalmente indiferente à exibição milagrosa de restauração elemental. Ele simplesmente limpou uma mancha de terra das suas calças e continuou a examinar as folhas cristalinas brilhantes, como se dar vida à pedra morta fosse o acto mais comum do mundo. Sarin avançou instintivamente, a sua fúria maternal protetora a explodir, mas uma mão massiva e calejada bloqueou gentilmente o seu caminho. O rei rebelde ficou entre ela e o menino, os seus olhos dourados arregalados com profunda e incomum reverência. O temível guerreiro, uma besta que não se curvava a nenhum deus nem a nenhum soberano, baixou lentamente a sua cabeça cicatrizada num gesto de submissão absoluta a uma criança de 5 anos. Os seus ombros maciços rolaram para a frente, a tensão letal, absoluta na sua estrutura desaparecendo em puro e inalterado espanto.
Não tenhas medo, sussurrou o Alfa, o seu olhar fixo permanentemente na samambaia de geada brilhante. Ele não carrega apenas o sangue de Valdron. Ele é a âncora. A Terra reconhece o seu verdadeiro mestre. A magia do norte não ficou na fortaleza de pedra, Sarin. Deixou-se no teu ventre. A mulher olhou para o seu filho, a sua mão inconscientemente a subir para cobrir a marca de acasalamento, morta no pescoço. O menino, com os seus olhos cinzentos como tempestade, virou-se para olhar para eles, a sua expressão perfeitamente serena. Ele não sobrevivera apenas à rejeição. Ele absorvera a própria alma do império que o expulsara. Ele era o coração vivo e respirador dos territórios de inverno, escondido em segurança no sul profundo e quente. Centenas de quilômetros a norte, a grande catedral de Valdron e os seus territórios nobres circundantes estavam a morrer lentamente, agonizantemente de fome. Não era uma fome mundana de grãos ou carne, mas uma fome aterradora do sangue vital da terra. A antiga magia elemental que sustentara o Reino do Norte durante séculos estava a decair, a desfazer-se como uma tapeçaria comida por traças deixadas à chuva. O inverno, que historicamente deveria ser um sono protetor e purificador para a terra, mutara-se num congelamento tóxico e sem fim que sufocava a vida do solo. As grandes florestas de pinheiros, outrora orgulhosas e sempre verdes, eram agora cascas quebradiças e enegrecidas. Os rios corriam espessos e lentos, obstruídos por gelo estagnado e fétido que se recusava a descongelar mesmo sob o sol pálido do meio-dia. A própria pedra da fortaleza real parecia estar a desmoronar-se de dentro para fora, chorando umidade fria e negra nas tapeçarias. O rei Celebrandor estava inteiramente sozinho no centro da estufa real de vidro, uma maciça maravilha arquitetônica de ferro e cristal que outrora abrigara a flora medicinal mais rara de todo o reino. Agora não era mais que um cemitério ornamentado. O monarca usava a sua pesada coroa de ferro, mas o metal parecia pressionar as suas têmporas com o peso esmagador de uma lápide. Essas íris tempestuosas, outrora brilhantes com a arrogância da autoridade absoluta, estavam severamente injetadas e profundamente afundadas num rosto pálido e exausto. Os seus ombros maciços, que costumavam carregar o manto da liderança com graça sem esforço, estavam curvados e tensos por um esforço perpétuo e agonizante. Estendeu uma mão trêmula, com luvas de couro, e tocou na pétala delicada de uma enorme rosa meia-noite. No exato momento em que os seus dedos fizeram contato, a flor desmoronou-se inteiramente numa pilha de cinzas negras molhadas e com mau cheiro. A podridão estava absolutamente em todo o lado. Um fedor pútrido e sufocante de raízes mortas e água estagnada e envenenada enchia o espaço fechado, ultrapassando agressivamente o habitual aroma fresco do pinho de montanha. A destruição parecia brutalmente pessoal, uma manifestação física da sua própria alma a apodrecer. A besta do rei Alfa passeava freneticamente contra suas costelas, rosnando em agonia perpétua e desorientadora. Desde a noite do casamento há 5 anos, um frio rastejante e incurável instalara-se permanentemente na sua medula. O seu laço predestinado, rompido pela sua própria arrogância e ambição política, deixara um vazio aberto e sangrento na sua paisagem psicológica. O seu lobo recusava-se categoricamente a dormir, recusava-se violentamente a submeter-se à nova lua e impelia-o constantemente a passear pelos corredores de pedra congelantes até que as solas das suas botas pesadas se gastassem. Cada respiração que dava sabia a cinza. Cada reflexo que apanhava no aço polido da sua armadura mostrava um soberano a ser lentamente devorado por dentro. Ele trocara uma companheira silenciosa e discreta por uma amante politicamente vantajosa, e, ao fazê-lo, condenara-os a todos. Está a espalhar-se para as terras agrícolas exteriores, meu rei, relatou um guarda real tentativamente da porta arqueada, mantendo a cabeça baixa para evitar fazer contato visual com o temperamento volátil do monarca. O solo está a transformar-se em cinza negra. Os lobos do bando estão a perder a capacidade de mudar de forma. Os seus ossos doem com um frio que o fogo não pode aquecer. As patrulhas do sul encontraram mais 3 corpos congelados perto da fronteira. A magia de inverno desapareceu completamente. O rei não respondeu.
Simplesmente moeu a cinza negra e escorregadia entre os dedos, a evidência física do seu reinado falhado manchando a sua luva de couro escura. Dispensou o guarda com um movimento agudo e exausto do pulso e virou as costas ao jardim morto, caminhando em direção à fortaleza interior. Os seus movimentos eram rígidos, travados num estado de desespero hipervigilante. Precisava de respostas. Desesperadamente precisava de um herdeiro para ancorar a magia selvagem falhada do reino. Sem a linhagem a garantir a terra, o bando do norte não seria nada mais que cadáveres congelados ao solstício. Profundamente dentro da fortaleza de pedra, no luxo pesadamente drapeado e opressivo do quarto real, Lady Cecilia Morpeth sentou-se na beira de uma maciça cama com dossel de veludo. A falsa rainha estava completamente envolvida num estado de pânico visceral e sufocante. A dispendiosa seda marfim do seu roupão de vestir agarrava-se firmemente à sua pele, desconfortavelmente úmida de suor frio e aterrorizado. Durante 5 anos, alimentara a alta corte com uma dieta constante e manipuladora de adiamentos, falsos óvulos e distrações políticas. Fingira doenças, culpava o clima caótico e subornara pequenos senhores para manterem as suas bocas fechadas. Mas meio século sem produzir um herdeiro, trouxera as casas nobres à beira de uma rebelião aberta, e a decadência física da terra já era impossível de esconder. As paredes das suas mentiras meticulosamente elaboradas estavam a fechar-se rapidamente. De pé à sua frente, segurando uma pequena e gasta bolsa de couro com ferramentas de diagnóstico, estava a curandeira Martha Finch, a velha mulher fora convocada desde as terras fronteiriças do sul, renomada em 3 territórios pela sua absoluta neutralidade médica e penetrante percepção inigualável. A doutora usava lã de ovelha simples e não tingida, o seu cabelo prateado preso severamente numa trança apertada. O seu rosto profundamente enrugado era uma máscara ilegível de estoicismo profissional. Mas os seus olhos escuros e inteligentes não perdiam absolutamente nada. Ela estava de pé com a coluna reta, completamente imune à grandiosidade intimidante da fortaleza de pedra, representando a resiliência silenciosa e duradoura do povo comum. Tens de me dar uma tintura, sibilou a senhora, as suas unhas bem cuidadas a cravarem-se violentamente no rico cobertor de veludo até o tecido rasgar. Os belos e afiados planos do seu rosto estavam contorcidos numa máscara feia e desesperada, uma poção, um feitiço, algo para induzir forçosamente um calor real. A paciência do rei acabou completamente. Se eu não apresentar uma barriga inchada até ao solstício de inverno, o Alto Conselho exigirá um julgamento público de fertilidade. O quarto enchia-se agressivamente de pesados perfumes florais sintéticos. Uma tentativa desesperada e desajeitada da mulher nobre de mascarar o seu verdadeiro cheiro biológico. Mas a curandeira rebelde de nariz afiado não se deixou enganar por um único segundo. Por baixo das camadas avassaladoras de jasmim importado caro e óleo de rosa espesso, a velha mulher cheirava o aroma metálico oco de uma esterilidade absoluta. Era o cheiro distinto de um leito de rio seco e rachado, um útero fundamental e magicamente incapaz de conter a poderosa e volátil energia da linhagem de inverno. O próprio ar à volta de Cecília parecia estéril, desprovido da energia zumbidora e fértil necessária para carregar um filhote de rei alfa. Não há tintura para uma alma estéril, minha senhora, respondeu a doutora. A sua voz um raspar calmo e constante que cortava sem esforço a crescente histeria da rainha. Ela guardou metodicamente um pequeno frasco de vidro vazio de volta na sua bolsa gasta, o som de tilintar alto no quarto silencioso. Pediste-me para encontrar a verdadeira fonte da tua aflição física. A fonte não é biológica, é espiritual. A coroa prateada na tua cabeça é pesada, mas a terra debaixo desta fortaleza de pedra não reconhece o teu sangue. A falsa rainha avançou, a sua mão pálida esticando-se como uma víbora para agarrar o pulso da mulher mais velha com uma força surpreendente e viciosa. Não dirás essas palavras de traição ao rei, sibilou a senhora, a sua voz a baixar para um sussurro letal e trêmulo. Dirás que é um desequilíbrio temporário dos humores corporais. Dirás, só preciso de mais tempo ao calor ou terei pessoalmente a tua língua cortada e dada aos cães.
Antes que a curandeira pudesse sequer tentar responder, a pesada porta de carvalho com ferragens de ferro do quarto rangeu ao abrir-se. A temperatura ambiente na sala caiu desgalhos num único segundo aterrador. A silhueta alta e exausta do Rei Alfa encheu a porta, os seus ombros largos bloqueando totalmente a luz fraca do corredor de pedra. O aroma avassalador de ozono, amargura e agressão crua e descontrolada inundou o espaço fechado, fazendo a senhora soltar instantaneamente o pulso da mulher mais velha e rastejar para trás sobre as almofadas de veludo em puro terror. O monarca entrou pesadamente na sala, os seus olhos cinzentos como tempestade fixando-se na mulher trêmula que ele tolo escolhera em vez da sua companheira silenciosa e predestinada. Viu o suor frio na testa dela, o pulso frenético e semelhante ao de um pássaro a bater na base do pescoço, e a postura agressiva persistente que ela acabara de manter sobre a mulher médica. A pura fealdade do seu pânico destacava-se em forte contraste com o silêncio calmo e digno da verdadeira dama que ele exilara. Que desequilíbrio temporário, exigiu o rei, a sua voz perigosamente enganadora e calma. Era o som exato de gelo fino a rachar num lago profundo e congelante. Fala, curandeira. A velha mulher virou-se lentamente, inteiramente desinteressada pela aura aterradora e letal do soberano. Ajeitou a sua saia de lã, com mãos calmas e deliberadas, olhando diretamente para o homem quebrado e oco que usava a coroa de ferro. Ela sabia exatamente onde estava a verdadeira Luna. Ela entregara pessoalmente o menino com os olhos cinzentos como tempestade no vale quente e cheio de vapor do sul. Ela segurara o verdadeiro herdeiro, enquanto este monarca tolo jogava jogos políticos com uma serpente estéril e manipuladora. Ela não sentia qualquer pena pelo homem que estava diante dela. Um nome não dito há 5 anos ganha dentes, Rei Kali, declarou a doutora, o seu tom completamente desprovido de reverência cortesã, entregando o golpe com precisão clínica e devastadora. A rainha sentada na tua cama está em perfeita saúde física. O seu corpo funciona exatamente como foi projetado, mas ela não carrega magia e nunca o fará. A podridão negra nos teus jardins reais não é uma doença das plantas, Rei Kali. É a própria terra, a morrer de fome pelo toque da sua verdadeira mãe. As palavras pairaram no silêncio sufocante do quarto, pesadas, absolutas e letais. A senhora soltou um soluço patético e estrangulado, pressionando ambas as mãos no rosto em derrota, quebrando completamente a fachada imaculada que ela meticulosamente mantivera. Mas o monarca nem sequer olhou para ela. O Rei Alfa permaneceu completamente congelado, o seu peito maciço a subir e a descer em respirações rasgadas e irregulares, enquanto o peso monumental e devastador do seu catastrófico erro finalmente desabava sobre ele. A verdade picante rasgou o tecido morto e dormente do seu laço rompido, acendendo um fogo fantasma de remorso agonizante. Ele sacrificara a sua companheira predestinada por uma aliança política que lhe trouxera nada mais que pó estéril e cadáveres congelados. O reino não estava apenas a morrer. Fora assassinado no altar da catedral há 5 anos, inteiramente pela sua própria mão. Sem mais uma palavra, Kali virou-se e saiu. A pesada porta de ferro do quarto real clicou ao fechar-se, selando a senhora chorosa lá dentro. Mas o eco das palavras devastadoras da curandeira continuou a ressoar nos seus ouvidos. O rei Celebrandor estava no corredor congelado e mal iluminado. As suas mãos maciças agarravam o corrimão de pedra com tanta força que o granito antigo começou a rachar sob as suas luvas de couro. Os seus ombros largos oscilavam com respirações irregulares e rasgadas. Durante 5 anos, convencera-se de que o seu cálculo político implacável salvara o reino do norte de Valdron. Agora sabia que ele pessoalmente empurrara uma lâmina para o coração do seu próprio império. A geada nas paredes espelhava o gelo nas suas veias. Padrões de gelo em forma de aranha subiam pelas tapeçarias que retratavam os seus ancestrais, a gozar dele. Ele escolhera o dever em vez do destino, e a terra estava a puni-lo pela traição. Desceu a escada em espiral em direção à Câmara do Conselho Real. Cada passo parecia como nadar em água gelada e profunda. A sua besta interior, uma entidade antiga e aterradora que passara meio século, presa numa gaiola sufocante de dever,
Agora atirava-se violentamente contra suas costelas. O lobo rosnou. Um som primordial e ensurdecedor ecoando no seu crânio, exigindo a mulher silenciosa e com mãos calejadas que tinham descartado. A agonia biológica do laço rompido ardia na sua clavícula como um ferro em brasa. Ele podia sentir o ponto exato onde a marca da sua companheira deveria ter estado. Um vazio que pulsava com um frio tóxico e incurável. Os seus pulmões ardiam com cada inspiração do ar metálico e congelante. A fortaleza estava a morrer, o seu coração mágico a hesitar até parar sem a lua verdadeira para o ancorar. O salão real deveria ser um lugar de calor, celebração e poder político impenetrável. Esta noite era um túmulo. Os maciços candelabros de cristal lançavam uma luz pálida e doentia sobre as longas mesas de carvalho. As grandes lareiras, que normalmente rugiam com chamas imponentes de pinho temperado, lutavam para produzir mais do que faíscas que fumegavam brasas. O ar ambiente era incrivelmente denso, sufocantemente frio e impregnado do aroma metálico aguçado da geada atmosférica. Os membros reunidos dos altos conselhos e das casas nobres de elite sentavam-se enrolados em peles pesadas, o seu hálito a formar nuvens no ar gelado. O banquete real posto à sua frente, veado assado, raízes de inverno temperadas e vinho importado permaneciam em grande parte intocados. A magia da terra estava a apodrecer e a decadência infiltrara-se na comida. A carne tinha sabor a cinza úmida. O vinho trazia o aroma amargo e fétido de sangue estagnado. Kayleigh entrou no salão sem arauto. Ele não precisava de um. A queda letal absoluta na pressão barométrica anunciava a sua chegada. Os murmúrios educados e ansiosos da nobreza morreram instantaneamente nas suas gargantas. O soberano caminhou com precisão rígida e hipervigilante, o seu olhar penetrante fixado no trono de prata vazio na cabeceira da mesa. Ele não se sentou. Simplesmente ficou em frente à lareira congelante, a sua silhueta imponente projetando uma sombra monstruosa pelo teto abobadado. Ele era um rei em pé na beira absoluta da loucura. O seu silêncio era mais pesado que um golpe físico. O ar na câmara tornou-se quebradiço, o silêncio absoluto quebrado apenas pelo crepitar das brasas moribundas. Elder Tobias Sterling levantou-se do seu assento à direita do palco. O sacerdote sênior do Alto Conselho usava pesadas vestes cinzentas. O seu rosto enrugado estava marcado com linhas de determinação sombria e inflexível. Nas suas mãos envelhecidas, com manchas de fígado, ele carregava um grosso livro de registros encadernado em couro e uma pilha de pergaminhos amarelados. Ele não se curvou. O tempo para as cortesias congelara até a morte semanas atrás. O reino morre de fome, rei Kale, declarou Tobias, a sua voz solene ecoando pelos antigos arcos de pedra. Era um som cru e pesado que exigia silêncio absoluto. Durante 5 anos, sangramos os nossos territórios exteriores para sustentar a capital. Acreditando que a coroa da linhagem de inverno repousava numa testa fértil, disseram-nos que a rainha precisava apenas de tempo, que o tempo frio atrasara o seu calor real. O sacerdote avançou, as botas pesadas da sua posição raspando nas pedras de laje cobertas de geada. Ele bateu com o livro de registros encadernado em couro no centro da mesa de carvalho. O impacto agudo e violento fez várias matriarcas estremecerem fisicamente. Não há atraso, declarou o ancião, a sua voz a aumentar de volume, quebrando completamente a frágil ilusão política da corte. Só a traição. Tobias desenrolou o pergaminho superior, o seu dedo calejado a tocar num selo de cera grosso de uma casa médica estrangeira. A cera vermelho escura parecia exatamente sangue fresco derramado na neve. Passei o último mês a auditar a correspondência privada da parentela de Lady Cecília. Encontrei isto escondido no fundo falso de um baú de mensageiro. São registros médicos de diagnóstico das províncias orientais datados de 6 anos atrás, antes de Lady Cecília ter sequer posto os pés nesta fortaleza. O patriarca da família de Lady Cecília, um senhor alto e magro sentado perto do meio da mesa, levantou-se de repente, o seu rosto a perder toda a cor. Elder Tobias, excedeste. Ousas apresentar forjarias caluniosas contra a rainha na presença do rei Alfa. Não são calúnias, senhor,
Retorquiu o sacerdote sênior, os seus olhos a arderem com a luz feroz e implacável de um fanático que descobrira um demônio. É a verdade biológica. A tua filha foi diagnosticada como fundamental e irrevogavelmente estéril aos 16 anos. A tua família pagou a 3 médicos orientais em ouro puro para selarem os seus lábios. Orquestras uma campanha de boatos tóxicos contra a verdadeira companheira predestinada, pressionando o rei a romper um laço sagrado unicamente para colocar um vaso vazio inútil no trono de prata. O dever do rei Alfa não é apenas comandar exércitos, mas ancorar o equilíbrio elemental do reino. Elder Tobas continuou, a sua voz a soar com convicção absoluta e aterradora. A diadema ancestral de Geada requer um verdadeiro recipiente. Quando rejeitaste a companheira predestinada escolhida pela deusa Lua, cortaste a nossa ligação com a terra. As colheitas congelam no solo, os rios transformaram-se em gelo sólido. Os lobos dos bandos exteriores estão a perder a capacidade de mudar de forma. As suas bestas interiores a recuar para a hibernação porque a magia ambiente está morta. Estamos a testemunhar a extinção da nossa espécie. E começou no momento em que esse laço foi quebrado. Um pânico político massivo irrompeu instantaneamente por todo o salão real. A realidade absoluta e aterradora da sua perdição atingiu as casas nobres. Tinham apoiado uma fraude. Sem um herdeiro, a magia elemental selvagem dos territórios do norte consumi-los-ia completamente. Cadeiras arrastaram-se violentamente contra o chão de pedra. Matriarcas cobriram as suas bocas de horror. O pesado aroma de medo, suor, adrenalina e terror, sobrepondo-se ao cheiro do banquete podre. Lordes começaram a gritar, sacando punhais, virando-se contra a família ambiciosa como lobos famintos a sentir uma ferida. Silêncio. A palavra não foi gritada. Foi dita num sussurro baixo e áspero. No entanto, cortou o barulho ensurdecedor com força sobrenatural. O rei Alfa não sacou a sua espada larga. Simplesmente deixou a aura sufocante e descontrolada da sua besta dominante inundar a sala. O ar tornou-se tão espesso e pesado que vários senhores menores foram fisicamente forçados a ajoelhar-se, agarrando as suas gargantas enquanto seus pulmões lutavam para respirar. Kale virou lentamente o seu olhar pesado para o patriarca trêmulo. O homem mais velho tremia violentamente, o seu dispendioso doblê de veludo subitamente parecendo um sudário barato. O rei não o olhou com raiva, olhou para ele com o vazio frio e absoluto de um predador a calcular uma matança. Sabias, murmurou o monarca, a aspereza na sua voz traindo o tormento psicológico que desmantelava a sua mente. Cada microgesto do rei, o apertar da sua linha da mandíbula, a respiração superficial e entrecortada, o aperto dos nós dos dedos que mantinha no seu próprio punho de espada, falava de um homem usando cada grama da sua força de vontade para não arrancar fisicamente a garganta do traidor com os seus dentes nus. Viste-me romper um laço predestinado. Viste-me condenar a minha verdadeira companheira à natureza congelante, sabendo que a tua linhagem não carregava nada além de mentiras. Meu rei, por favor, gaguejou o senhor magro, caindo de joelhos na pedra congelante. Levantou as mãos num patético gesto de submissão. Foi pela força dos exércitos. A rapariga do sul era uma plebeia. Era sem lobo. Não tinha poder para segurar esta corte. Ela era minha companheira. Rosnou Kale, as palavras a saberem a sangue na sua língua. A memória de Sarin em pé nas sombras da grande catedral de Valdron piscou atrás dos seus olhos. Lembrou-se da sua coluna reta. Lembrou-se dela a recusar chorar, a recusar implorar, simplesmente a deixar o seu anel de acasalamento de safira ancestral no altar de mármore frio. A cerimônia de rejeição devia quebrá-la. Todos esperavam que ela se estilhaçasse, mas ela não. Ela entrara na tempestade com uma dignidade impecável, enquanto ele permanecera para trás num castelo construído sobre veneno. O seu silêncio fora mais alto que qualquer protesto. Ela absorvera a humilhação pública sem derramar uma única lágrima, virando as costas a uma corte que não merecia a sua força silenciosa e agora a certeza absoluta do seu erro catastrófico rasgava o seu peito. Ele escolhera uma amante estéril e ambiciosa, descartando a única mulher que podia ancorar a sua alma.
As masmorras eram onde ia ser esquecido, declarou o soberano, a sua voz a descer para uma linha de base aterradora e absoluta. Mas as masmorras são demasiado quentes para ti. Retira a linhagem de Lady Cecília os seus títulos, as suas terras e o seu dinheiro. Leva o patriarca e todos os senhores que assinaram o tratado de casamento e acorrenta-os aos postes de ferro da parede limite exterior. Deixa-os ficar no inverno que nos condenaste. Se sobreviverem ao congelamento, são exilados. Se morrerem, deixa-os para os corvos. Os guardas reais moveram-se instantaneamente, as suas botas de ferro pesadas a ecoarem pelo salão, enquanto arrastavam os nobres a gritar e a implorar para fora da sala. Kaylee não os viu ir. A retribuição política não lhe oferecia qualquer consolo. Despojar os abusadores da sua riqueza não curava a podridão negra no solo. Não curava a agonia sangrenta e fantasma do seu laço rompido e certamente não trazia de volta a mulher silenciosa e calejada para o seu lado. A sala do trono parecia mais vazia do que nunca, um monumento oco à sua arrogância. O grande espaço esvaziou-se rapidamente. A nobreza sobrevivente fugindo para os seus aposentos em terror silencioso. O rei Alfa permaneceu inteiramente sozinho junto à lareira a crepitar. Ele olhou para as brasas moribundas, o seu corpo maciço irradiando uma aura de profunda exaustão física. Sentia-se fundamentalmente perigoso, uma maldição ambulante que destruía tudo o que tentava proteger. Tentara ser um governante estratégico e, ao fazê-lo, falhara como homem, como companheiro e como protetor. Um rei que olha para as cinzas em breve reinará sobre elas. Kale virou-se lentamente, de pé perto da entrada arqueada, completamente indiferente à temperatura congelante e ao persistente cheiro de agressão letal estava a curandeira Martha Finch. A velha mulher não fugira com a nobreza. Estava de pé com os braços cruzados sobre a sua simples túnica de lã de ovelha, os seus olhos escuros e inteligentes a observar o monarca quebrado com uma piercing precisão clínica. A curandeira rebelde dos territórios do sul possuía um medo absoluto que a maioria dos guerreiros experientes não tinha. A sua presença na capital do norte era um presságio terrível, um sinal de que a doença da terra se tornara impossível de ignorar. Entregaste a verdade aos meus aposentos, curandeira, resmungou Kale, a sua voz áspera e completamente desprovida do seu habitual comando arrogante. Expuseste a podridão. Vieste assistir-me a sangrar por isso? Não tenho interesse no teu sofrimento, respondeu a doutora, entrando na luz fraca dos candelabros. Os seus passos eram silenciosos, deliberados e aterrados. Sou uma mulher de medicina. Preocupo-me apenas com a sobrevivência da terra, e neste momento a terra está em paragem cardíaca. A exposição do status de esterilidade da falsa rainha muda a política, mas não conserta a terra. O império colapsará inteiramente sem a verdadeira Luna. O soberano fechou os olhos, os músculos da sua mandíbula a apertarem-se tão fortemente que ameaçavam partir-se. Ela foi-se. Ela entrou na nevasca há 6 anos. Percorri as terras altas durante 3 meses e não encontrei nada. Sem pegadas, sem cheiro. Ela desapareceu como fumo por uma fenda no mundo. Ela não desapareceu, corrigiu Martha suavemente, a sua voz baixando para um ritmo calmo e constante. Simplesmente saiu do frio congelante e entrou no calor. Procuraste nos pinheiros do norte, Rei Kale. Procuraste na geada porque acreditavas que era tudo o que ela merecia. Nunca pensaste em olhar para o sul profundo. Nunca pensaste que ela poderia sobreviver a cruzar as fronteiras. O monarca abriu os olhos, as íris cinzentas como tempestade de repente a sangrarem para um dourado derretido brilhante, enquanto seu lobo interior subia violentamente à superfície. As suas pupilas dilataram-se rapidamente, engolindo o cinzento até que apenas o instinto dourado primordial permanecesse. A mera menção dos territórios do sul, o domínio de Alpha Gideon Vance, o seu inimigo mortal mais temido, enviou um maciço pico de adrenalina a cair pelo seu sistema nervoso. O santuário rebelde do sul, sussurrou Kale. A realização atingiu-o com a força de um golpe físico. O súbito influxo de oxigênio para o seu cérebro fez-lhe sentir tonturas. Sarin, a sua companheira silenciosa e vulnerável, rodeada pelos predadores mais brutais e sem lei do continente.
O pensamento de outra sombra de Alfa a cair sobre ela, de outra lareira a mantê-la quente, fez o seu peito colapsar fisicamente. Ela está no vale térmico. Ela está segura, afirmou a velha mulher firmemente, mantendo a sua posição enquanto a aura letal se acendia. Ela está protegida, valorizada e completamente curada das feridas que lhe infligiste. Mas a magia de Valdron está ligada ao seu espírito. Reconheceu a sua força silenciosa muito antes de tu. Se não cruzares essa fronteira e trouxeres a verdadeira lua de volta, cada lobo nesta fortaleza morrerá congelado antes da nova lua. A curandeira não lhe contou sobre o menino. Não falou de Lucas Van Trell, o herdeiro secreto da antiga linhagem do norte. Um menino cujo olhar solene e inocente continha mais autoridade soberana verdadeira do que todo o alto conselho a discutir em conjunto. Uma criança que carregava o sangue do norte, mas que estava a ser criada por um alfa rival num vale escondido e aquecido termicamente. Ela não mencionou o frasco sagrado de pedra lunar que usara para mascarar meticulosamente o cheiro real da lua grávida durante a sua fuga para o sul. Algumas verdades tinham de ser conquistadas através de absoluta e agonizante vulnerabilidade. O rei tinha de se ajoelhar pela mãe antes de lhe ser permitido ver o filho. Vou rasgar a fronteira sul até ao leito rochoso, rosnou Kale, os seus punhos a apertarem-se até o couro grosso das suas luvas ranger no silêncio. Não vais rasgar nada, avisou Marta, a sua voz uma repreensão clínica aguda. Se marcha com um exército para o sul, o Alfa Gideon irá massacrá-los nas passagens de montanha. Se fores como um soberano conquistador, ela jamais te olhará novamente. Tens de ir sozinho. Tens de ir como um companheiro arrependido ou não regressarás de todo. O homem não discutiu. O orgulho feroz e aterrador que definira todo o seu reinado simplesmente evaporou-se, deixando para trás nada mais que desespero cru e instintivo. Virou-se da lareira. As suas botas pesadas a percorrer a distância pelas pedras de laje. Ignorou a armaria real. Ignorou a sua guarda de elite. Puxou a pesada porta de ferro para trás. A advertência clínica da curandeira ainda ecoava nos seus ouvidos, um eco arrepiante que o seguia diretamente para o corredor de pedra congelante. Ele não precisava de espadas de ferro ou cota de malha de prata para cruzar a fronteira. Precisava de velocidade e precisava do poder absoluto e descontrolado da sua besta. A dor fantasma do seu laço de acasalamento rompido acendeu-se novamente, um puxão físico excruciante exigindo ser reparado. Saiu para o pátio principal da fortaleza. A nevasca do norte rugia no seu pico absoluto, uma nevasca cega que baixava a temperatura bem abaixo de zero. O vento uivava contra os baluartes de pedra, mordendo seu rosto exposto com dentes afiados como navalhas, mas o frio não era registrado. O fogo fantasma a arder na sua clavícula impulsionou-o para a frente. Uma bússola biológica apontando diretamente para o santuário rebelde do sul. Somos pequenas coisas num mundo de dentes. Lembrou-se dela a sussurrar uma vez para um cão ferido nos canis há anos. Ele pensara que ela era fraca por dizer isso. Agora entendia a profunda e duradoura verdade das suas palavras. Ela sobrevivera aos dentes. Ele era quem estava a ser devorado. Sem quebrar o passo, o rei Alfa tirou seu pesado manto de veludo. A transformação foi violenta, explosiva e completamente silenciosa. O estalo doentio de ossos a alongar-se e o rasgar de fibras musculares foram engolidos pelo vento rugidor. Em poucos segundos, o monarca humano desapareceu, substituído por um lobo massivo e imponente, cinzento como tempestade. A besta sacudiu a neve fresca da sua espessa pelagem, os seus olhos dourados a arderem como lareiras derretidas na escuridão absoluta. O vento congelante rasgava a sua pelagem, mas a besta não abrandava. Os músculos das suas patas traseiras juntavam-se e disparavam como aço enrolado, impulsionando-o sobre enormes montes de neve e riachos congelados. O ar ficava mais rarefeito, o terreno mais irregular, mas o puxão agonizante no seu peito apenas se fortalecia. Cada quilômetro percorrido era uma expiação física, uma oração desesperada oferecida à companheira predestinada que ele quebrara. O lobo baixou a sua cabeça maciça, enterrando o seu nariz sensível na poeira congelante.
Por baixo do odor avassalador do reino a apodrecer, por baixo do cheiro de pinho morto e geada aguda, ele procurou uma memória. Cavou através das camadas sensoriais do mundo até a encontrar. O mais fraco vestígio fantasma de doce de amêndoa, cedro esmagado e resiliência absoluta e inabalável. Era o cheiro da sua companheira perdida a estender-se pela distância impossível, ancorando a sua alma quebrada ao mundo físico. A besta soltou um grunhido baixo e abalador que vibrou através das fundações de granito da fortaleza. Então, com um maciço surto de poder muscular, o rei Alfa lançou-se mais fundo na nevasca, deixando seu trono podre inteiramente para trás. Saltou pelas trilhas de caça cobertas de neve, as suas patas maciças rasgando as prateleiras de gelo escondidas, correndo desesperadamente em direção à fronteira sul. Ele já não era um rei a jogar jogos políticos. Era um companheiro faminto e moribundo, caçando a única centelha de calor que restava no mundo. A transição das temperaturas letais sub-zero dos picos de alta montanha para o abraço geotérmico do santuário rebelde do sul não foi gradual. Foi um choque físico violento para o sistema. O lobo imponente cinzento como tempestade irrompeu por um denso matagal de pinheiros gelados e, de repente, mergulhou por um íngreme talude rochoso, caindo de cabeça para uma espessa parede de vapor sulfuroso. A temperatura ambiente subiu instantaneamente, subindo de um congelamento mortal que rachava ossos para um calor pesado e sufocante que cheirava a terra molhada e magia antiga. A besta atingiu o chão úmido coberto de musgo no fundo do desfiladeiro com um baque doentio. As suas costelas maciças arfando incontrolavelmente, enquanto o súbito calor avassalador invadia os seus pulmões gelados. O rei Calibrandor forçou a dolorosa mudança de volta para a sua forma humana. O estalo brutal de ossos a realinhar-se e tendões a rasgar ecoou pelo desfiladeiro nebuloso, mascarado apenas pelo chiado rítmico constante das saídas termais próximas. Cada costela fraturada e fibra muscular a rasgar era um monumento visceral à sua absoluta desesperação. Desabou sobre as mãos e os joelhos na terra escura e rica, completamente despojado da sua compostura real. A sua respiração vinha em arquejos rasgados e superficiais, sufocando no ar úmido. O desgaste físico da corrida implacável através de 3 territórios hostis tinha dizimado completamente as suas reservas, deixando os seus poderosos músculos a tremer e as suas articulações a gritar em protesto. Mas foi o fogo fantasma a arder na sua clavícula que o incapacitou verdadeiramente. O laço de companheira rompido, a sentir a proximidade absoluta da mulher, de quem fora violentamente arrancado, estava a retaliar com uma fúria biológica que ele nunca antecipara. Parecia como se alguém tivesse derramado ferro derretido diretamente nas suas veias, traçando os espaços vazios onde a alma dela costumava residir. Era uma agonia excruciante e cega que ameaçava rasgar a sua consciência. Arrasta-se para cima, as suas botas de couro pesadas afundando-se profundamente no musgo verde úmido. O ar aqui era incrivelmente denso, cheirando intensamente a agulhas de pinheiro esmagadas, terra molhada e orquídeas noturnas desabrochando. Era uma antítese sensorial completa à capital apodrecida e sufocada por cinzas que deixara para trás no norte. E por baixo de todos os pesados aromas geotérmicos, a puxar a sua alma estilhaçada como uma força magnética inescapável, estava o delicado e inconfundível aroma de doce de amêndoa e pura e silenciosa resiliência. A 100 metros de distância, no coração do santuário, Sarim Vantrell sentava-se numa rocha lisa de basalto polida pela água perto da beira de uma fonte mineral borbulhante. Estava completamente absorvida numa tarefa doméstica silenciosa e metódica, os seus dedos calejados a separarem meticulosamente uma cesta tecida de raízes medicinais secas. A água da fonte termal lambia suavemente os dedos dos seus simples sandálias de couro, lavando a pele pálida que não sentira a picada da geada de inverno em 6 longos anos. A sua coluna reta estava relaxada, os seus ombros completamente desprovidos da tensão hipervigilante e aterrorizada que definira os seus últimos dias no Reino do Norte. O seu lobo interior descansava pacificamente no seu peito, uma entidade calma e aterrada que já não choramingava na escuridão. Estava segura,
Estava inteira. Então o ar pesado na clareira fraturou-se. O vapor delicado e pacífico do vale foi violentamente invadido pelo cheiro de ozono, ferro cru e inverno amargo e podre. As mãos da mulher pararam de se mover. Os seus dedos pararam no ar sobre uma raiz de gengibre seca. Ela não ofegou, não deixou cair a cesta tecida. O seu pulso experimentou um momento de reconhecimento microscópico, mas ela comandou ruthlessmente o seu sistema nervoso para permanecer inteiramente imóvel. Passara 6 anos de trabalho árduo a aprender a existir sem o homem que a expulsara para a nevasca. Ela não deixaria a sua súbita e sufocante presença estilhaçar o santuário que construíra com as suas próprias mãos ensanguentadas. Um passo pesado e cambaleante crocante contra o cascalho úmido atrás dela. Sarin. A voz era um raspar cru e áspero, completamente despojado da autoridade suave e arrogante que possuíra há 6 anos na fortaleza de pedra de Valdron. O único nome dito pairava no ar úmido, pesado com um desejo desesperado e sufocante que beirava a loucura. Ela colocou a raiz seca de volta na cesta com uma precisão dolorosamente lenta e deliberada. Ela não se apressou. Não concedeu a ele a satisfação do seu pânico. Só quando as suas mãos estavam cuidadosamente dobradas no colo é que ela virou a cabeça. O homem parado à beira da piscina termal era um espectro aterrorizador e esvaziado do monarca que outrora conhecera. O rei Caleb Brandor tremia violentamente, os seus ombros largos curvados para a frente como se carregasse o peso físico de um império colapsado nas costas. Os seus olhos cinzentos como tempestade estavam severamente afundados, injetados e arregalados com um desespero animalístico frenético. O caro couro do seu equipamento de viagem real estava rasgado em pedaços e encharcado de neve derretida e lama escura. Ele parecia completamente devorado, um soberano a ser comido vivo por dentro pelo ácido das suas próprias trágicas escolhas. Tu, o rei quebrado, respirou, dando um passo trêmulo e irregular para a frente. As suas mãos maciças tremiam inutilmente ao lado do corpo, os seus nós dos dedos a ficar brancos de forma chocante, enquanto lutava contra o urge primordial avassalador de cair de joelhos e enterrar o rosto a chorar no colo dela. Encontrei-te. Pela deusa, finalmente encontrei-te. Sarin olhou para ele. Os seus olhos escuros eram inteiramente ilegíveis, possuindo a profundidade absoluta e imóvel de um lago congelado. Ela não ofereceu um sorriso de reencontro, nem uma lágrima de alívio, e, certamente, nenhuma raiva. O seu silêncio era um escudo de gelo impecável e impenetrável. Ela simplesmente observou a sua profunda deterioração física, com o desapego clínico e indiferente de um estranho a avaliar uma besta ferida e altamente perigosa. A completa falta de resposta emocional enviou um pico aterrador de pânico direto pelo sistema nervoso do monarca. A sua besta interior, levada completamente à loucura por 6 anos de fome e culpa, atirava-se violentamente contra suas costelas, exigindo conformidade imediata. Impulsionado por puro desespero inalterado e pelo mandato moribundo do seu reino a apodrecer, Kale recorreu ao único mecanismo de sobrevivência que sabia usar: o comando arrogante e absoluto de um rei alfa. Tens de regressar ao norte, declarou ele, a sua voz de repente a endurecer, tentando desesperadamente projetar um domínio que ele absolutamente não possuía. Deu outro passo pesado em direção a ela, a sua sombra escura a cair sobre a superfície borbulhante da piscina. A terra está a morrer. A magia está a apodrecer no solo. Os nossos lobos estão a perder a sua força. Tu és a verdadeira lua, e pertences à fortaleza de pedra de Valdron. Ordeno-te que recolhas as tuas coisas. Partimos imediatamente. No exato momento em que a palavra ordeno saiu dos seus lábios rachados, o universo corrigiu-o violentamente. Porque o sagrado laço predestinado tinha sido completamente rompido no altar. Ele não possuía absolutamente qualquer autoridade biológica sobre o seu espírito. A tentativa de forçar a sua vontade alfa sobre uma companheira que aceitara voluntariamente a sua rejeição pública desencadeou um contragolpe fisiológico catastrófico. Um estalo audível e doentio de energia cru ecoou pela clareira enquanto a ligação fantasma se estalava de volta contra ele como um chicote físico.
Kali soltou um engasgo estrangulado e sem fôlego. Os seus joelhos cederam instantaneamente, batendo na gravilha molhada com força que abalava os ossos. Agarrou a própria garganta, as suas cordas vocais paralisadas enquanto uma onda de pura agonia excruciante rasgava a sua cavidade torácica. O tecido cicatrizado e morto da sua marca de acasalamento ardeu com a intensidade de 1000 sóis, forçando-o a dobrar-se completamente para frente até que a sua testa repousou contra a terra úmida e lamacenta. Estava fisicamente a sufocar na sua própria arrogância não merecida, a afogar-se na realidade absoluta da sua perda. Sarin não vacilou. Não se apressou para oferecer as suas mãos curadoras. Permaneceu sentada na rocha de basalto, a sua coluna perfeitamente reta, observando o soberano debater-se na terra. Eu estilhacei a nossa ligação predestinada, sussurrara para a nevasca há 6 anos. O universo ouvira o seu decreto absoluto, e estava atualmente a aplicá-lo sem uma pitada de misericórdia. Antes que o monarca ofegante pudesse sequer tentar levantar-se da lama, o denso dossel dos ramos de cedro separou-se. Uma silhueta maciça e imponente saiu das sombras nebulosas, movendo-se com a graça silenciosa e aterradora de um predador de topo. Alpha Gideon Vance colocou as suas pesadas botas de ferro diretamente entre o rei trêmulo e a mulher sentada. O temido governante rebelde não sacou de uma arma. Não precisava. A sua mera presença física era uma parede sufocante de dominância letal e descontrolada. Gideon cruzou os braços grossos e profundamente cicatrizados sobre o peito largo, os seus olhos dourados derretidos a arderem para a criatura patética e ofegante, a sangrar para o musgo do seu território. Não ordenas-as nada aqui, Rei do Norte, resmungou Gideon, a sua voz um baixo ressonante que vibrava através da própria rocha do vale. O aroma agressivo de fumo de madeira e ferro cru inundou a clareira, sufocando violentamente o aroma inverno podre do intruso. Entraste no meu santuário, sangrando teu desespero para o meu solo, e ousas dar ordens a uma mulher que te supera em todas as medidas concebíveis de honra. Kali cerrou os dentes, os músculos da sua mandíbula a dilatarem-se ferozmente enquanto lutava através da agonia paralisante. Conseguiu erguer a sua pesada cabeça, as suas íris cor de ardósia a fixarem-se no alfa rival com puro ódio assassino. Ela é minha, engasgou, tossindo um esguicho de sangue escuro na relva verde. Ela carrega a magia de inverno. Ela é a minha companheira. Era a tua companheira, corrigiu o homem gigante suavemente, a finalidade absoluta no seu tom baixo, cortando muito mais profundamente do que qualquer lâmina física. Gideon não se posturou. Simplesmente declarou um facto biológico. Deixaste cair o teu diamante na geada para poderes pegar numa pedra comum e estéril. Rompeste o fio sagrado e agora sangras por isso. Pensas que usar uma coroa de ferro te dá o direito de reaver o que descartaste? O soberano rebelde baixou-se lentamente sobre um joelho, trazendo seu rosto cicatrizado e marcado pelo tempo ao nível do monarca que engasgava na terra. Os seus olhos dourados estavam inteiramente desprovidos de pena. Os fortes sempre devorarão os tolos, Celebrandor, sussurrou Gideon, entregando a dura verdade com precisão cirúrgica aterradora. Mas perdeste os teus dentes na noite em que escolheste a ambição política em vez da tua própria alma. Ela já não te pertence. Pertence a si mesma e permanece sob a minha proteção absoluta. Até ao fim dos dias, Kaylee soltou um gemido baixo e patético, um som nascido não de dor física, mas de absoluta devastação psicológica. A muralha de músculo e dentes à sua frente era impenetrável. O rei rebelde não a estava a coagir. Estava simplesmente a agir como o escudo imóvel e voluntário que ela sempre merecera. E Sarin, sentada silenciosamente atrás daquele escudo maciço, parecia perfeitamente, aterradoramente satisfeita por deixar o rei do norte congelar até a morte na lama. O peso monumental e absoluto da sua falha pressionou Kali completamente contra a gravilha úmida. As suas mãos maciças, que outrora empunhavam espadas largas e assinavam tratados que ditavam o destino de milhares, agora simplesmente arranhavam inutilmente a terra molhada. O seu lobo interior gemeu, um som patético e moribundo que ecoou pelas cavernas ocás do seu peito.
Ele cruzara o continente, rendera o seu orgulho ancestral e quase se matara para chegar a este vale térmico, apenas para encontrar uma fortaleza impenetrável de dignidade, calma a qual ele era biologicamente proibido de aceder. A agonia do laço quebrado era uma maré constante e sufocante de fogo. Fechou os olhos, desejando que o calor geotérmico o incinerasse onde estava ajoelhado. Então o delicado som rítmico de pequenos passos quebrou o pesado silêncio da clareira. Não era o passo pesado e letal de um guerreiro rebelde, nem o passo leve e deliberado da mulher com mãos calejadas. Era o toque suave e curioso de uma criança a caminhar pela relva úmida. O coração de Caleb prendeu-se violentamente na garganta. Abriu os olhos injetados, piscando freneticamente contra o suor picante e o denso vapor atmosférico. Emergindo do denso aglomerado de orquídeas noturnas desabrochando, completamente indiferente à terrível tensão letal que irradiava dos dois massivos machos alfa, estava um menino pequeno. Lucas Vantrell entrou no espaço aberto, o seu cabelo escuro e desarrumado colando-se à sua testa no ar úmido. Usava calças simples de linho fiado e uma túnica solta de lã segurando um seixo de quartzo branco liso na sua pequena mão suja de lama. A criança não se escondeu atrás do soberano rebelde gigante, nem correu para a segurança absoluta das saias da sua mãe. Simplesmente parou a poucos passos e inclinou a cabeça, observando o homem quebrado no chão com silenciosa e analítica calma. O coração do rei Alfa parou completamente de bater no seu peito. O menino, ao olhar para ele, possuía uma gravidade solene e inabalável que era inteiramente antinatural para uma criança de 5 anos. Mas não era a calma compostura da criança que paralisava o monarca. Eram os seus olhos. Era uma tempestade cinzenta, violenta e turbulenta, um espelho exato e devastador da própria alma do soberano. Olhar para o rosto calmo do menino era como olhar diretamente para um reflexo em miniatura perfeito da antiga linhagem de inverno. Não, Caleb sussurrou, a palavra a sair da sua garganta rouca como um sopro frágil e aterrorizado. Pela deusa, não. As suas pupilas dilataram-se loucamente, o seu cérebro a tentar desesperadamente processar a realidade impossível. 6 anos. Tinham passado exatamente 6 anos desde a rejeição pública no grande altar de Valdron. O prazo atingiu a sua consciência com a força destrutiva e imparável de uma avalanche a cair. Quando ela estivera nas sombras frias do pilar de pedra, as mãos a apertarem firmemente a sua capa de viagem cinzenta, aceitando o seu brutal exílio sem derramar uma única lágrima. Ela não estivera sozinha. A magnitude absoluta do seu erro catastrófico estilhaçou os últimos pilares restantes da sua sanidade. Sarin carregava o seu filho. Ela estava grávida do seu verdadeiro herdeiro na mesma noite em que colocara a coroa da linhagem de inverno na cabeça de Lady Cecilia Morpeth. Lucas não se afastou do gigante a chorar. Em vez disso, o menino deu um passo lento e deliberado para mais perto. Enquanto se movia, a manga solta da sua túnica de linho grosseiro escorregou pelo seu braço. O vapor ambiente da fonte termal parecia rodopiar violentamente em volta do pequeno pulso da criança, atraído por um pulso súbito e deslumbrante de energia elemental. Ali, a brilhar ferozmente sob a pele pálida do antebraço do menino, estava a marca dupla inconfundível da deusa Lua. 2 luas crescentes entrelaçadas num laço geométrico sagrado. Era a assinatura genética mais rara e poderosa de todo o universo Lyanthrop, a prova absoluta e inegável de um herdeiro real supremo. A marca pulsava com uma luz fria e brilhante, completamente fora do lugar no vale térmico quente, mas perfeitamente alinhada com a antiga magia moribunda do Reino do Norte. A verdade chocou o rei Alfa, destruindo inteiramente o que restava dele. A podridão negra que consumia a capital, as colheitas congeladas e sufocadas por cinzas, os lobos do bando moribundo. Não era apenas porque a companheira predestinada fora exilada. Era porque a verdadeira âncora viva da magia elemental do reino estava a gestar em exílio. O menino minúsculo à sua frente era a salvação absoluta de Valdron, possuindo mais poder soberano cru e indomado nos seus pequenos dedos sujos de lama do que todo o alto conselho a discutir em conjunto. Caleb desabou completamente.
os seus antebraços a baterem na gravilha molhada enquanto enterrava o rosto na terra. A autoconstrainha física que ele mantivera rigidamente durante anos finalmente estilhaçou-se em 1000 pedaços irrecuperáveis. Os seus ombros largos oscilavam com soluços violentos e espasmódicos. O terrível e perigoso governante do norte fora trazido inteiramente de joelhos, chorando com uma agonia tão profunda que parecia rachar o próprio ar à volta deles. Ele lamentava não apenas um reino perdido, mas uma vida roubada. Primeiros passos, primeiras palavras, o calor silencioso de uma lareira familiar. Ele trocara tudo isso por uma aliança política sem valor que se transformara em cinzas na sua boca. Kayla engasgou, incapaz sequer de erguer a sua pesada cabeça da lama. Os seus dedos maciços escavavam desesperadamente a terra, procurando uma âncora física que simplesmente não existia. Ele é meu, a voz de Sarin ecoou pela clareira. Não foi um grito. Foi uma declaração calma e constante de posse absoluta, entregue com a força inabalável de um pinheiro de montanha. O rei ergueu lentamente a cabeça, terra e lágrimas a marcarem pesadamente o seu rosto marcado. Olhou para além da moldura protetora imponente do alfa rebelde, o seu olhar desesperado a fixar-se na mulher silenciosa sentada na rocha. Sarin não se movera. Os seus dedos calejados ainda estavam pousados calmamente no colo. Ela não o olhava com ódio, nem exibia qualquer triunfalidade arrogante sobre a sua humilhação total. A sua dignidade estoica era muito mais devastadora do que qualquer confronto gritado poderia alguma vez ser. Ela sobrevivera à nevasca congelante, à aterradora incerteza do exílio e à agonia física da sua própria ligação rompida. Ela construíra meticulosamente um santuário seguro e quente para o filho, usando nada mais que a sua própria resistência silenciosa e inabalável. Escolheste o teu caminho, declarou a mãe, a sua voz suave e inteiramente desprovida do caos emocional que atualmente desmantelava o monarca. Escolheste os exércitos do norte. Escolheste a vasta riqueza da casa Morph. Escolheste colocar a antiga coroa soberana numa cabeça que não carregava magia. Eu não roubei este filho de ti, Celebrandor. Tu atiraste-o para a neve. Eu não sabia, o rei implorou, a sua voz a quebrar completamente. Arrasta o seu corpo pesado 1 centímetro para a frente na gravilha, as suas mãos a tremerem violentamente enquanto estendia a mão em direção ao menino, embora não ousasse cruzar a distância física. Se eu soubesse. Não faria diferença, interrompeu ela, a certeza absoluta no seu tom, cortando diretamente as suas patéticas desculpas. Se valorizas um companheiro apenas pelo seu útero, não és digno do laço sagrado. Rejeitaste-me porque pensavas que eu era um fardo inútil e sem lobo. Não viste o meu valor quando me puseste diante de ti com as mãos vazias. Portanto, não tens absolutamente nenhum direito de reivindicar o tesouro que forjei na escuridão. Lucas virou a cabeça, olhando do gigante a chorar na lama de volta para sua mãe. Os olhos cinzentos, como tempestade do menino, estavam incrivelmente calmos. Ele não sentia nenhuma atração instintiva pelo homem quebrado. Para a criança, o rei Alfa era apenas um estranho barulhento e a sangrar a invadir o seu santuário silencioso e quente. Com uma graça lenta e indiferente, o herdeiro de 5 anos afastou-se do monarca, caminhando diretamente para além das pernas maciças e cicatrizadas do alfa rebelde, e subiu para a rocha de basalto para se sentar calmamente ao lado da sua mãe. O contraste das suas posições era uma obra-prima brutal e bela de justiça cósmica. A mulher silenciosa e subestimada e o seu filho imensamente poderoso sentavam-se elevados na pedra lisa, completamente seguros e inteiros. De pé diante deles como um escudo voluntário e impenetrável estava o guerreiro rebelde mais letal do continente. O chão frio da terra, esmagado, despojado de orgulho, de magia do seu futuro. Ali jazia o homem que um dia acreditou dominar o mundo. Mas Seren Vantrell já não era apenas uma ômega sobrevivente. Ela era a mãe do verdadeiro herdeiro e possuía uma clareza terrível e impecável. Olhou para o rei a chorar, depois desviou o seu olhar escuro para o horizonte norte, onde os ventos frios de Valdron morriam lentamente. A terra está a transformar-se em cinzas.
Falou Sarin no vapor silencioso, a sua voz carregando o peso absoluto de um decreto soberano. As colheitas congelam no solo. Os lobos do norte estão a perder os seus dentes. E uma mulher estéril senta-se num trono, sufocando a vida da própria terra que o meu filho nasceu para governar. Kali olhou para ela, os seus olhos vermelhos arregalados com um lampejo súbito e desesperado de esperança. Por um segundo patético e ofuscante, pensou que ela ia curar o seu vínculo cortado. Pensou que ela ia perdoá-lo. Eu renuncio à tua reivindicação sobre a minha alma, Kali Brandor, declarou Sarin, esmagando essa frágil esperança em pó absoluto. Eu deitei-a fora na noite em que deixei o meu anel de safira de acasalamento no altar. Eu nunca mais usarei a tua marca. Mas não vou rejeitar o direito de nascença do meu filho, e absolutamente não vou permitir que um usurpador traiçoeiro consuma a herança que lhe pertence. Levantou-se lentamente da rocha de basalto. A pedra lisa moveu-se ligeiramente sob as suas sandálias. A sua postura era impecável, o queixo erguido com a autoridade antiga e inegável da verdadeira Luna. Virou ligeiramente a cabeça. Curandeira Martha Finch. A mulher mais velha saiu silenciosamente das sombras das orquídeas, agarrando uma pequena bolsa de couro. Prepara o frasco sagrado da pedra lunar, comandou Sarin suavemente. Arrumamos as nossas coisas esta noite. Olhou então para o gigante Alfa renegado parado na gravilha. Alfa Gideon, reúne a tua guarda. Gideon Vance baixou a cabeça pesada, um sorriso selvagem e aterrador espalhando-se lentamente pelo seu rosto cicatrizado. Com honra, minha Luna. Finalmente, Sarin olhou para o homem quebrado a chorar na lama, a ruína absoluta do rei Celebrandor. Levanta-te da terra, rei do norte, comandou, a sua voz soando com ferro frio. Vieste a este vale, esperando arrastar de volta uma ômega quebrada e obediente. Em vez disso, escoltarás o verdadeiro herdeiro. Marchamos para o forte de pedra de Valdron ao amanhecer e expondremos as mentiras estéreis da Lady Cecilia Morph perante o ancião Tobias Sterling e o Alto Conselho. Iniciamos o julgamento soberano. A viagem para norte foi um teste brutal de resistência. Durante vários dias extenuantes, a comitiva atravessou os picos gelados das altas montanhas, o seu calor sulista chocando violentamente contra a nevasca sufocante, até que a capital morta finalmente surgiu à vista. Os colossais portões de ferro do reino do norte de Aldron erguiam-se da névoa congelante como as costelas enferrujadas e quebradas de uma besta em decomposição. Durante 6 anos, o Forte de Pedra tinha permanecido um monumento arrogante à ambição política e a tratados arranjados. Mas esta manhã não era nada mais do que um cemitério espalhado de pedra congelada e cinza negra sufocante. O céu acima era de um tom roxo machucado e violento, sufocado por nuvens pesadas que se recusavam a derramar neve, retendo a sua umidade, enquanto a terra abaixo rachava e sangrava. As outrora poderosas florestas de pinheiros que ladeavam a abordagem real estavam inteiramente desprovidas de vida. Os seus ramos maciços estavam partidos, estilhaçados e carbonizados pelo inverno implacável e antinatural que tinha sufocado o território. Permaneciam como sentinelas esqueléticas, lamentando a perda da vitalidade verde que outrora definira as terras do norte. O vento que uivava através das ameias não carregava as canções selvagens orgulhosas das alcateias de lobos das altas montanhas. Carregava apenas o cheiro metálico pesado do gelo atmosférico e o fedor azedo e inegável da terra moribunda. A magia elemental do reino estava a falhar, o seu pulso antigo a falhar em nada, sufocado sob o peso esmagador de uma rainha falsa e uma promessa quebrada. A pesada ponte levadiça gemeu em protesto agonizante quando foi finalmente baixada. A corrente de ferro enferrujada gritou contra o silêncio absolutamente morto da capital faminta. Esperando no enorme pátio de armas coberto de gelo estava a totalidade do Alto Conselho. Os senhores de elite e matriarcas dos territórios do norte estavam amontoados, os seus caros mantos de veludo completamente inadequados contra o frio mágico profundo que se tinha instalado na medula do reino. Era um reflexo patético e trêmulo do império moribundo. Os seus rostos estavam magros, os lábios rachados e sangrando pelo congelamento seco implacável.
Os intrincados bordados das suas casas nobres estavam obscuridos pelas grossas camadas de cinza cinzenta que cobriam os seus ombros. As suas respirações saíam em nuvens no ar sub-zero enquanto olhavam para os portões abertos com olhos frenéticos e desesperados. Esperavam que o seu monarca retornasse das fronteiras sulistas com uma ômega conquistada e obediente. Esperavam uma mulher quieta e quebrada que pudesse ser facilmente manipulada de volta à sua posição como âncora mágica do reino. Em vez disso, a nevasca que se aproximava abriu-se para revelar a terrível realidade absoluta da sua perdição. Marchando na vanguarda da procissão não estava o seu soberano, mas a silhueta alta e letal de Alpha Gideon Vance. O temido governante renegado movia-se com a graça silenciosa e devastadora de um predador de topo perfeitamente à vontade em território inimigo. O massivo rei renegado não tremia, absorvia o frio agonizante com uma facilidade selvagem e zombeteira. Atrás dele marchavam 2 dúzias de guerreiros sulistas pesadamente cicatrizados. Os seus corpos maciços irradiavam um calor selvagem intenso que fazia o gelo negro nos paralelepípedos derreter instantaneamente sob as suas botas pesadas, enviando nuvens espessas de vapor para o ar frio. Era uma manifestação física de poder selvagem e próspero. Um contraste absoluto com os guardas doentes e congelados de Valdron que se encolhiam do vapor a assobiar. O cheiro a ferro cru, fumo de madeira e lealdade incondicional inundou o pátio estagnado, afastando violentamente o aroma podre do norte moribundo. Emergindo perfeitamente protegida no centro da vanguarda renegada estava Sarin Vantrell. Ela não usava os espartilhos pesados e sufocantes ou as sedas incrustadas de joias da corte do norte. Não havia diamantes entrelaçados no seu cabelo, nem veludo varrendo as pedras lamacentas. Estava envolta em lã cinza simples e despojada, um manto de lã espesso pousado pesadamente sobre os ombros. O seu cabelo escuro estava solto, capturando a luz pálida e machucada do amanhecer de inverno. A sua espinha estava incrivelmente reta. O seu queixo estava erguido com a autoridade antiga e inegável de uma mulher que tinha sobrevivido ao pior que o mundo tinha a oferecer. Ela não olhava para as casas nobres trêmulas com raiva ou triunfo vindicativo. Os seus olhos escuros eram inteiramente ilegíveis, cantando a profundidade ainda profunda de um lago congelado. Era bela como uma lâmina de inverno é bela, mas estava inteiramente fora do seu alcance. Os mesmos altos senhores que outrora a desprezaram pelas suas origens humildes, agora caíam de joelhos ao seu passar, submetendo-se instintivamente ao sangue puro e intocado que irradiava da sua pele. Ela não parou para lhes conceder absolvição, simplesmente continuou a andar. Seguindo vários passos atrás dela, completamente despojado da sua guarda real e do seu orgulho antigo, estava o rei Celebrandor. O rei Alpha não caminhava como um conquistador. Caminhava como um prisioneiro da sua própria culpa catastrófica. Os seus ombros largos estavam curvados, os seus olhos cinzentos tempestuosos vazios e fixos permanentemente na lama aos pés da sua companheira. As suas mãos maciças pendiam inutilmente ao lado do corpo, tremendo com a agonia física visceral do seu vínculo cortado. Um fogo fantasma ardia incessantemente sob a sua clavícula, o espaço vazio onde a sua marca de posse deveria ter ancorado a sua alma, agora um vazio sangrento e aberto. Cada passo que dava nas lajes de pedra da sua própria capital era uma confissão pública excruciante do seu fracasso. O soberano tinha sido completamente domesticado pelo seu próprio remorso, levado de joelhos por uma mulher que nunca lhe tinha levantado uma espada. Enquanto a procissão atravessava o pátio de armas maciço, passaram pelos altos arcos abertos do salão adjacente. Dentro da câmara de jantar cavernosa, o grande banquete real destinado a celebrar o 6º ano de Lady Cecília Morvis, com a coroa roubada, jazia em ruína absoluta e congelada. As opulentas mesas compridas estavam carregadas com carnes assadas intocadas, envoltas em grossas camadas de gelo branco. Os elaborados candelabros de cristal pendurados no teto abobadado estavam inteiramente envoltos em pingentes de gelo letais, sem captar luz, apenas aprisionando sombra.
Taças de prata elaboradas continham vinho que tinha congelado em gelo vermelho sangue sólido, rachando o metal caro de dentro para fora. As bandeiras penduradas da casa da falsa Luna estavam rígidas e quebradiças, inteiramente desprovidas de calor ou vida. A celebração extravagante da sua falsa linhagem tinha sido abandonada num pânico cego no momento em que a guarda sulista se aproximou dos portões. As mesas do banquete congelado estavam como um espelho assombroso perfeito para a própria senhora, estéreis. Belas na superfície, mas inteiramente incapazes de sustentar a vida da matilha. De pé no topo da grande escadaria que levava do banquete arruinado para as portas da catedral estava o ancião Tobias Sterling. O sacerdote sênior apoiava-se pesadamente no seu cajado de ferro, o seu rosto enrugado marcado por profundas linhas de julgamento sombrio e intransigente. Ele não se curvou ao monarca que retornava. O tempo da lealdade cega tinha congelado até a morte semanas antes. Simplesmente afastou-se, gesticulando em direção às pesadas portas de carvalho do santuário, com uma mão tremula com manchas de fígado. O julgamento soberano não exigia uma sala do trono. Não exigia a patética pompa de um grande salão de banquetes. Exigia o altar exato onde a traição fatal tinha sido cometida 6 anos antes. Sarin subiu os degraus de pedra sem uma palavra. Os guerreiros renegados formaram uma parede impenetrável de músculo e dentes atrás dela, deixando os senhores do norte a apressarem-se freneticamente atrás. As maciças portas de carvalho da grande catedral de Valdron abriram-se, gemendo contra o gelo espesso que cobria as suas dobradiças. O interior da nave era uma caverna sufocante de sombras. As janelas de vitrais estavam pesadamente cobertas de gelo, mergulhando o longo corredor central num crepúsculo sombrio e necrótico. A temperatura ambiente dentro do espaço sagrado era significativamente mais fria do que o pátio, um epicentro localizado de geladura mágica. Acorrentada à base do terceiro pilar de granito, ajoelhada na poeira congelante do chão de pedra, estava Lady Cecilia Morvath. A ambiciosa nobre que roubara a coroa da linhagem de inverno era inteiramente irreconhecível. A sua fluida seda marfim estava rasgada e manchada com lama negra e congelante. O seu cabelo dourado pendia em mechas gordurosas e emaranhadas sobre o seu rosto pálido. Os intensos perfumes florais artificiais que usara para mascarar o seu estado estéril tinham desaparecido inteiramente. Em seu lugar restava apenas o cheiro agudo e humilhante de suor azedo e pânico absoluto. Ela tremia violentamente, as pesadas algemas de ferro em seus pulsos, tilintando pateticamente enquanto ela olhava para a procissão que se aproximava. Os olhos da rainha falsa dardejavam freneticamente para o monarca quebrado. Cale, ela soluçou, a sua voz a rachar enquanto se atirava desesperadamente contra as pesadas correntes de ferro. Meu rei, comanda-os a recusarem-me. Eu sou a tua Luna escolhida. Assinamos os tratados. Tu colocaste a coroa na minha cabeça. Não podes deixar estas feras do sul desfilar-me como uma criminosa comum. O rei Alfa nem sequer olhou para ela. O som da sua voz fez o seu lobo interior recuar violentamente em puro desgosto. Simplesmente parou na beira do corredor central. O seu peito maciço arfar enquanto olhava cegamente para os degraus de mármore frio do altar. A aliança política que parecia tão vital 6 anos antes, agora parecia exatamente o que era, uma pilha de poeira estéril e tóxica. Ele escolhera a sua amante, enquanto a sua Luna carregava o verdadeiro ar, e essa escolha apodrecera sistematicamente todo o seu império de dentro para fora. O ancião Tobias Sterling bateu com a base do seu cajado de ferro no chão de mármore, o estalo agudo a cortar violentamente as súplicas da rainha falsa. Pelas antigas leis dos primeiros ancestrais, proclamou o sacerdote sênior, desdobrando um grosso pergaminho, a sua voz ecoando pelas abóbadas congeladas. Formalmente trazemos as acusações de alta traição, falsificação de linhagem e a usurpação da coroa da linhagem de inverno contra Lady Cecilia Morvath. As provas físicas das suas mentiras estéreis estão escritas no solo podre do nosso reino. Sarin não parou para reconhecer a amante a chorar. Avançou para além da mulher acorrentada com a graça calma e distante de um fantasma.
A verdadeira Luna subiu os 3 degraus de mármore em direção ao altar principal. O ar no santuário tornou-se incrivelmente denso, pesado com a pressão aterradora da magia antiga a despertar. Parou diante do pequeno santuário lateral dedicado aos primeiros ancestrais. O local exato onde ela estivera na noite em que o seu mundo inteiro se estilhaçou. Os ecos da sua própria partida silenciosa pairavam no ar gelado, um fantasma de memória que agora possuía poder absoluto. Repousando no mármore congelado, inteiramente envolto num bloco espesso de gelo mágico negro, estava o anel de safira de acasalamento. Durante 6 anos, o artefacto permanecera exatamente onde ela o deixara. Nenhum alto senhor, nenhum sacerdote, e certamente nenhuma rainha falsa tinha sido capaz de o tocar. O gelo que rodeava a banda de prata era uma manifestação física da profunda dor da terra, uma abóbada protetora que rejeitava todas as mãos indignas. Sarin estendeu lentamente os seus dedos escurecidos. Ela não lançou um feitiço, ela não falou uma encantação. Simplesmente permitiu que a verdade absoluta e inegável do seu sangue projetasse para a frente. No exato momento em que as pontas dos seus dedos quentes tocaram a superfície do gelo negro. De pé no altar, após a sua comitiva ter viajado por vários dias extenuantes pelos picos gelados das altas montanhas para chegar aos portões do norte, um estalo ensurdecedor e agudo ecoou pela enorme catedral. O bloco congelado estilhaçou-se instantaneamente em 1 milhão de fragmentos brilhantes de luz prateada, dissipando-se no ar estagnado como névoa matinal. A antiga banda de cor prata repousava perfeitamente ilesa na pedra nua. A sua pedra azul crua pulsava com uma luz rítmica profunda e oceânica. Pegou no anel. O metal não estava frio. Irradiava um calor profundo e calmante que instantaneamente penetrou nas suas articulações doridas, aquecendo o sangue gelado nas suas veias. Com precisão calma e deliberada, deslizou o pesado artefacto no dedo anelar da sua mão direita. A safira brilhou intensamente, projetando uma onda de pura luminescência azul sobre as abóbadas escuras do teto da catedral. Sarin virou-se para encarar a corte trêmula. Olhou para a rainha falsa, contorcendo-se na poeira. O silêncio na nave era absoluto, mais pesado do que as paredes de pedra. A cerimônia de rejeição deveria ter me quebrado, disse Sarin. A sua voz não era um grito. Era um registro suave e baixo que viajava facilmente para os cantos mais distantes do santuário, suando com a força inabalável do ferro frio. Vocês esperavam que eu chorasse. Esperavam que eu implorasse por um fragmento de misericórdia enquanto me despojavam da minha dignidade. E desfilavam uma mentira estéril perante a magia antiga desta terra. Construíram um reino sobre uma fundação de veneno e esperavam que a terra simplesmente o engolisse. Cecília soluçou, pressionando a testa contra as lajes congelantes numa patética e desesperada demonstração de submissão. Eu queria o poder. A amante engasgou, as suas unhas bem cuidadas a raspar inutilmente contra o granito. Eu queria o trono, mas não apodreci a terra. Não congelei os rios. Eu sou apenas uma mulher. Tu és uma ladra que tentou usar uma coroa forjada para uma mãe, declarou a verdadeira Luna, os seus olhos escuros inteiramente desprovidos de piedade. E tu famintas este reino até a beira da extinção. Olha para o banquete congelado na tua grande sala. Olha para os teus lobos moribundos. Pelas leis antigas do sangue de gelo ancestral, ancorado pelo anel de safira de acasalamento, eu agora porto, eu despojo-te dos teus títulos roubados. Eu despojo a tua linhagem das suas terras roubadas. Tu já não és uma casa nobre de Valdron. Tu não és nada mais do que um fantasma ao vento. O ancião Tobias Sterling avançou, as suas botas pesadas a ecoar como um prenúncio de morte. Desdobrando um grosso pergaminho, ele dirigiu-se formalmente aos nobres reunidos. O Alto Conselho verificou as evidências, proclamou o sacerdote sênior, lendo as acusações de traição e fraude de linhagem para o salão silencioso. O estado estéril de Lady Cecília e os documentos forjados usurparam a linhagem de inverno e famintaram a nossa magia. Levantou o seu cajado de ferro e bateu no chão uma vez. A pesada diadema de ferro da coroa da linhagem de inverno, que repousava num almofadão de veludo perto do altar, brilhou subitamente com um calor branco incandescente.
O metal rachou violentamente pelo centro, rejeitando a nódoa da falsa chuva. Levem-na para a fronteira exterior, comandou Sarin, olhando para além da mulher a chorar para os guardas renegados imponentes. Ela caminhará para a nevasca exatamente como eu fiz, sem capa, sem um tostão, sem um nome. Que o inverno, ela prolongou, seja o seu juiz. 2 guerreiros sulistas maciços avançaram, arrastando a usurpador gritando e hiperventilando para os seus pés. Levaram-na para trás pelo corredor central, os seus gritos desesperados ecoando pelo teto abobadado, até que as pesadas portas de carvalho se fecharam atrás dela, cortando o som inteiramente. A infecção política fora extirpada. As mentiras foram expostas. A justiça que a mulher silenciosa merecia há 6 longos anos, fora finalmente entregue irrevocavelmente, mas a decadência física da terra permanecia. O ar dentro da catedral ainda estava sufocantemente frio. As colheitas nos campos exteriores ainda estavam presas sob uma camada de cinza negra tóxica. O julgamento soberano removia o veneno, mas não administrava a cura. O rei Celebrandor deu um passo hesitante e trêmulo em direção ao altar. A hemorragia fantasma do seu vínculo cortado levava-o ao limite absoluto da loucura. O seu peito doía com a necessidade biológica de reclamar a sua companheira. No entanto, a sua profunda culpa mantinha-o paralisado. Olhou para a safira brilhante na sua mão, uma onda de desesperada esperou surgir nos seus olhos vermelhos. Está feito, sussurrou o soberano quebrado, o seu corpo maciço a tremer violentamente. A mentira foi banida, o trono está vazio. Por favor, Sarin, ancora a magia, cura a terra. Deixa-me espiar. Sarin não olhou para ele. Olhou para além da sua silhueta alta e exausta em direção à enorme entrada da catedral. Avançando lentamente pelo corredor central, inteiramente indiferente à tensão aterradora da corte principal, estava Lucas Vantrell. O menino de 5 anos usava sua simples túnica de linho fiado, as suas pequenas mãos pousadas calmamente ao lado do corpo. Ele movia-se com uma gravidade solene e inabalável que fazia os senhores reunidos instintivamente afastar-se, recuando para as sombras para lhe abrir caminho. A criança não olhou para as tapeçarias intrincadas ou para os imponentes pilares de granito. Os seus olhos tempestuosos cinzentos estavam inteiramente fixos na pedra rachada e congelada sob os seus pés. A curandeira Marta Finch seguiu a alguns passos atrás dele, uma sombra protetora silenciosa, observando a culminação de 6 anos de sobrevivência secreta. Ela carregava o frasco sagrado vazio de pedra lunar no bolso. O artefacto que tinha escondido o cheiro do menino por tanto tempo já não era necessário. A verdade estava totalmente exposta à luz. Lucas parou diretamente no centro da nave, a meio caminho entre o seu pai ajoelhado e quebrado e a sua mãe soberana de pé. O menino inclinou a cabeça, ouvindo um som que ninguém mais na enorme câmara conseguia ouvir. Era o fraco batimento cardíaco moribundo da terra elemental, a chamar em agonia desesperada das profundezas sob os alicerces do forte. A magia do norte não ficou no forte de pedra, disse Sarin suavemente no silêncio pesado, repetindo a verdade que o alfa renegado descobrira dias antes. Deixou-se no meu ventre. A criança ajoelhou-se lentamente nas lajes congelantes. Empurrou as mangas ásperas de linho da sua túnica, expondo seus pequenos e pálidos antebraços. Colocou ambas as palmas das mãos nuas contra o chão rachado e coberto de gelo da catedral. O terrível e absoluto poder do verdadeiro ar despertou. Um pulso cegante e explosivo de luz prateada brilhou sob a pele do menino, a marca dupla sagrada da sua linhagem. 2 luas crescentes entrelaçadas num laço geométrico arderam tão intensamente que iluminaram toda a nave num halo de pura magia antiga. O pesado cheiro metálico do gelo atmosférico foi instantaneamente violentamente expelido da câmara. A pressão barométrica mudou com a força de uma tempestade a detonar. Uma onda massiva e localizada de energia elemental pulsou para fora das pequenas mãos da criança. Viajou rapidamente pelas fendas do chão de pedra, disparando pelos pilares de granito como veias de prata líquida. As grossas camadas de gelo negro que cobriam as janelas de vitrais estilhaçaram-se simultaneamente, chovendo como orvalho inofensivo de verão.
uma luz solar quente dourada inundou o santuário sombrio pela primeira vez em 6 anos. A mudança sensorial foi avassaladora, uma avalanche física de restauração. O cheiro sufocante de pinheiro morto e podridão estagnada foi instantaneamente substituído pelo aroma acre e intoxicante de orquídeas noturnas a desabrochar, chuva fresca em terra seca, o doce aroma resinoso de cedro saudável e o calor profundo e reconfortante de pinho rico e fumo de lareira. Profundamente sob o forte, os rios congelados racharam com um rugido ensurdecedor. O gelo deu lugar à água corrente cristalina. A cinza negra que sufocava os campos exteriores dissolveu-se em terra rica e escura. Os pratos congelados na sala de banquetes adjacente descongelaram, embora ninguém permanecesse lá para os provar. Na parte de trás da catedral, vários lobos da matilha do norte caíram de joelhos, chorando abertamente ao sentirem as suas feras interiores dormentes e congeladas a ressurgirem subitamente, inundadas pela força selvagem e indomável da terra restaurada. A fome terminara. A maldição do inverno fora quebrada. O menino de olhos cinzentos tempestuosos tinha devolvido a vida a um império inteiro com um único toque acidental. Lucas puxou as mãos para trás, escovando um pequeno grão de poeira das calças. Olhou para a catedral iluminada e a florescer com curiosidade leve e distante, inteiramente impassível pela demonstração milagrosa de supremacia elemental que acabara de desencadear. Simplesmente levantou-se e caminhou o resto do caminho até ao altar, colocando a sua pequena mão firmemente na mão marcada da sua mãe. O rei Celebrandor caiu completamente de joelhos. A súbita e avassaladora torrente de magia saudável pelo ambiente atingiu o seu sistema nervoso exausto, quebrando as barreiras rígidas finais do seu autocontrolo. O rei Alfa baixou a cabeça até que a testa tocou o mármore quente e restaurado. Estava a chorar, as lágrimas deixando rastros escuros na terra no seu rosto enrugado. A pura magnitude do poder do menino, a realidade inegável da família que ele tinha deitado fora, esmagou-o em submissão absoluta. Minha companheira, engasgou Kale, as suas mãos maciças estendendo-se em direção à bainha do seu manto cinza, embora ele se contivesse desesperadamente de fazer contato físico. Meu filho, minha verdadeira Luna, tu salvaste tudo, trouxeste o sol de volta à escuridão. Passarei o resto da minha vida miserável de joelhos diante de ti. Construir-te-ei um novo trono. Apenas deixa-me ficar à luz. Sarim olhou para o gigante chorão. O homem que outrora possuíra o poder de estilhaçar o seu mundo inteiro com uma única palavra agora parecia incrivelmente pequeno. Afogando-se no vasto oceano do seu próprio arrependimento, sentiu uma profunda paz a instalar-se no seu peito. O seu lobo interior não choramingou, não estendeu a mão para ele. A gaiola estava aberta e a besta já voara. Tens o teu reino de volta, Kale, disse a mãe, a sua voz gentil, mas carregando a terrível finalidade absoluta de uma tumba a fechar. A terra está curada. Os teus lobos mudarão, os teus rios correrão. O dever que prezavas acima do meu coração foi cumprido. Deu um passo lento para trás, a mão pousada firmemente no ombro do filho. Alpha Gideon Vance moveu-se silenciosamente para flanquear o seu lado direito. O seu corpo maciço e cicatrizado fornecendo uma parede imovível de segurança física incondicional. Os olhos vermelhos de Kale arregalaram-se de pânico puro e sem adereços. O fogo fantasma na sua clavícula ardeu com uma agonia desesperada final quando ele percebeu que ela não se estava a dirigir para o trono de prata. Sarim, não, ele implorou, a voz a quebrar num lamento patético e agudo. Tu és a rainha, tens de ficar. Eu não consigo sobreviver a este forte sem ti. Eu não sou a tua rainha, respondeu Sarim, a sua postura impecável. E eu não pertenço a este forte de pedra. Construí um santuário no vapor e nos pinheiros. Um lar onde não sou um trunfo político, onde o meu filho não é uma moeda de troca e onde o amor não é um dever que pode ser descartado por conveniência. O rei Alfa soltou um gemido baixo e devastador, arranhando inutilmente o chão de mármore quente. A realização de que ele tinha recuperado seu império apenas para perder permanentemente a sua alma rasgou a sua consciência. Ele esperava raiva, ele esperava exigências de rastejar. Ele nunca se preparara para elas, simplesmente o deixar para trás com um mundo curado e vazio.
Eu rejeito este vínculo, declarou Sarin, dizendo as palavras em voz alta pela primeira e última vez. As sílabas antigas não ecoaram com raiva. Foram ditas com a paz calma e devastadora de uma folha a cair, as palavras a cortar o último fio microscópico de conexão instintiva entre eles, cauterizando permanentemente a ferida na sua alma. Virou as costas ao altar, à catedral restaurada e ao soberano quebrado soluçando no chão. Não usada, não possuída, escolhida. Com a mão do filho firmemente na sua, e o imponente Alfa renegado a igualar o seu passo, Sarin Vandrol caminhou de volta pelo longo corredor central. Os senhores do norte baixaram profundamente as cabeças ao seu passar, abrindo-se como um mar de sombras diante da verdadeira luz. Ela empurrou as pesadas portas de carvalho e saiu para o brilhante amanhecer dourado das altas montanhas de Thorid. Não olhou para trás para o trono vazio que salvara, deixando o rei de Valdron exatamente como a deixara um dia, completamente sozinha num mundo que ela própria criara. O tranquilo vale térmico no sul profundo ainda prospera, o seu musgo esmeralda brilhando vibrante contra os penhascos irregulares de basalto. Dizem que um rei renegado ainda corta a lenha para a lareira. Um jovem com olhos cinzentos tempestuosos faz as orquídeas florescer com um toque. E uma mulher com mãos marcadas cura as coisas quebradas que vagueiam na sua névoa. O inverno está morto. O verdadeiro soberano governa apenas onde é acarinhado. Obrigado por ouvirem esta história de Sarin e do seu verdadeiro herdeiro. A sua dignidade silenciosa vos partiu o coração? Ou ficam felizes por ela ter deixado o rei quebrado a governar um mundo vazio e solitário? Deixem-nos saber os vossos pensamentos nos comentários abaixo. Gosto deste vídeo e subscrevam o nosso santuário para mais contos de companheiros predestinados.